Dom Osvaldo, já agora, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu quero poder dizer que estou mesmo grato porque nós temos abrido, temos feito a abertura das nossas empresas, em muitos casos, mas nós nos esquecemos sempre dos contabilistas. E daí que às vezes nós fizemos um negócio, depois partimos para outro, porque deu errado aqui, não vou tentar ali, deu errado, vou tentar nesta. E às vezes nós nos esquecemos de que para que nós pudermos então avançar com o nosso projeto e às vezes mantermos simplesmente em um negócio, basta nós termos um contabilista e nós podemos continuar a vender um único produto a vida toda e sermos milionários. E eu eu penso que é importante que os nossos contabilistas possam nos ilustrar mais, porque há muita gente que não tem sequer noção do quão é importante um contabilista numa empresa. Diga-nos lá, eu gostava primeiro que o nosso convidado fizesse uma breve apresentação, né, sobre a sua pessoa. Quem é o Osvaldo Pedro Afonso João? Quem é esse ilustre convidado que está aqui? E o nosso pessoal ali também quer saber. Okay. Bom, antes de mais, gostava aqui de dar uma boa tarde em função do fuso horário, né, de forma extensiva. Pronto, daqui quem fala para vocês é o Osvaldo João, não é? Simples, não é? Contabilista, profissional com uma média de 4 a 5 anos de experiência no mercado dos mercados comerciais e indústria a nível nacional, e é um prazer poder contar com este tema, por ter receber esse convite, de facto. Olha que Bruno Marcos raramente, penso que não tem assim tantas fotos perante as mídias, as redes sociais. Por acaso dei conta. Por acaso, por isso é que houve assim algum ceticismo quando aquela que é a preparação do nosso convite. Mas de facto estamos aqui, é a primeira vez a fazer uma live, de facto, né? Como eu tenho dito, ainda estamos a conversar aqui há pouco no BEC, que no mundo profissional, não só para a contabilidade, existe aquela divisão de que uns foram feitos para poder ensinar, ou seja, professores, não é? Transmitir o conhecimento, e os outros estão mais na parte da execução. Não é que um seja mais importante ou melhor que o outro, não é? Que o executador tem essa missão de poder partilhar o conhecimento, mas num fórum mais profissional. Mas existem aqueles que precisamente são professores para transmitir o mesmo conhecimento, não é? Um professor pode, se calhar, não ter aquelas habilidades para poder executar, ser um profissional, e um profissional pode não ter essa mesmas habilidades de um professor poder fazer, embora a área seja a mesma, mas o importante é poder respeitar o nível de cada um, não é? Por isso é que nós estamos aqui de forma simples e humilde, aqui no Conversas com o Bruno Marcos, para poder esclarecer aí para o pessoal de forma resumida, detalhada, afinal de contas, o que é a contabilidade para as empresas, sobretudo. E depois estamos a falar de contabilidade, não quero demais poder introduzir a fiscalidade, que de facto é vamos assim dizer, uma dor de cabeça ainda para aquilo que é a nossa realidade, quando falamos de contabilidade ou fiscalidade. E lá bem no final, se sobrava mais algum tempinho, vamos então falar um pouquinho de auditoria. Já muito obrigado pelo convite e muito boa sorte pelo seu programa. Espero que torça tudo bem e que será um sucesso. Nós estamos gratos e tanto eu estou aqui a me perguntar já até contabilista. Eu sempre tive as minhas dúvidas, tanto que, bom, eu não sou empresário, não entendo nada sobre isso, mas se calhar os meus colegas internautas estão ali e um ou outro tem a sua empresa, mas não sabe como funciona. Eu gostava de começar sobre impostos. Como é que, na verdade, quando é que uma empresa deve fazer o pagamento do seu imposto? Por exemplo, vamos supor que eu abri a minha empresa
há 3 meses ou há 1 ano atrás. E de repente lá vem a AGT mandando mensagem de que deves ir pagar imposto Y, X e Z. Mas eu dentro de mim a dizer, eu simplesmente abri a minha empresa e nem sequer comecei a vender um outro produto. Como é que eu já devo pagar imposto se eu não vendo nada? Eu gostava que o senhor contabilista nos desse mais um pouquinho de nos ilustrar um pouquinho mais sobre esse assunto. Ok. Já, muito obrigado pela pergunta, não é? E de realçar já que esta é uma pergunta de início muito pertinente. E para quem não entende, para quem não está preparado para este mundo, e ter uma pergunta do género, ela dá parabéns pela pergunta, porque de facto esta é uma pergunta que gera ainda muita dúvida e muita surpresa para os nossos empresários a nível nacional, para os nossos empreendedores e tudo mais. Olha, e vamos aqui ser vamos resumir, ser mais detalhista e poder lá transmitir para o pessoal uma expressão que nós possamos fazer para poder perceber o pessoal, afinal de contas, o que é isso de contabilidade ou imposto. Bom, quando nós abrimos uma empresa, não é? No princípio, pronto, fizemos a abertura da empresa, hoje em dia temos o guichê único, não é preciso mais ir para os ministérios do comércio, fazer o tratamento e tudo mais. Peço que de forma online você faz o cadastramento e tudo mais, cumpre todos os requisitos que depois também numa outra oportunidade vamos poder, então, em função do tempo, poder esmiuçar como é que nós fizemos a constituição de uma empresa de forma online, porque ainda hoje em dia há pessoas que ainda têm um entendimento de que ainda é preciso tantos processos de forma presencial para poder constituir uma empresa. Afinal de contas, que nos dias de hoje já é possível, não é? De forma online você poder constituir uma empresa pagando uma taxa normalmente que varia 11 mil kwanzas, não é? E submeter as documentações necessárias que são a cópia do BI, não é? O mais principal, e depois creio em menos de 24 horas você tem a empresa constituída. Repare que a simplicidade da constituição de uma empresa, essa evocação, essa intenção do país poder ter essa abertura para que cada um possa assumir o seu próprio negócio. Tem a ver com o problema simplifica também. Sim, é bem por ali. É praticamente algo simplificado, não é? Porque anteriormente você, para constituir uma empresa, precisavas de N documentos. Eu até já ouvia que tem que pagar tipo 100 mil, 200 mil. 100 mil, 200 mil. Então, são essas que hoje em dia as coisas já estão mais simplificadas. A partir do portal do guichê, não é? Você pode entrar, não é? Clicar em www.guichê, não é? Você vai encontrar aqui as direções que vão te levar para lá para a constituição, com a cópia do BI e inserir apenas alguns dados, uma coisa de 30 minutos, você tem a empresa constituída, ok? Tu podes até, de facto, reduzir o custo a quando ainda não tens o início da atividade, poder, se calhar, quanto poderias gastar mais de, pronto, vamos lá ver, anteriormente 100 mil kwanzas, 50 mil kwanzas, tu gastar 11 mil kwanzas e começares a tua atividade. Agora, a pergunta que não se quer calar, que essa que acabou de referir, sermos já direito, é que o que acontece? Nós chamamos para aquilo que é o mundo empresarial, dissemos que contabilidade zero. Pronto, na minha ótica, eu acredito que essa coisa de contabilidade zero não existe. Por que não existe? Não, porque os empresários vêm, os empreendedores vêm. Não, eu abri a minha empresa e não fiz nada, não vendi, não fiz nada. Mas como é que a gente já está a me enviar a mensagem de que devo pagar impostos? Se eu não pagar, vão ser acrescido de multas ou impostos, juros e multas e tudo mais. O que acontece? A partir do momento que você decide ser um empresário, estás a assumir um compromisso não só individual, mas também como de forma coletiva. Há que termos aqui uma atenção. Uma coisa é nós sermos pessoa, forma individual, singular, ou melhor dizer, e outra coisa é essa pessoa singular abrir uma determinada empresa coletiva. Okay. O que nós estamos aqui a referenciar é o quê? Existe uma separação entre pessoa singular
do proprietário de uma empresa e a própria empresa em si. Uma coisa é a empresa que você constituiu, outra coisa é a tua identidade. Por isso é que quando a construção de uma empresa nós temos o quê? Se vê, tu tens o teu número de identificação fiscal. A empresa também tem o seu número de identificação fiscal. São coisas distintamente diferentes. Ok? Então, a partir do momento que nós constituímos uma empresa, nós já temos custos. Como? Mas como é que eu já tenho custo? Vou lá explicar isso algo bem rapidinho. Repare, você vai assumir custo. Repare, você vai precisar de, por exemplo, vamos lá ver, vais precisar de 11 mil kwanzas para poder pagar a constituição da empresa. Isso é um custo. Só teve um custo. Exato. Depois, você vai precisar de um capital para poder fazer a subscrição. Subscrição, no caso, né, vai poder fazer fazer a subscrição para o capital inicial da constituição que estás a fazer da empresa, que estão aí em média 50 mil kwanzas. Ok? Isso já não tem a ver com a Constituição. Tu pagas a Constituição 11 mil kwanzas para aquilo que é a subscrição, não é, da empresa, podes pagar 50 a 100 mil kwanzas. Okay. Normalmente tem se ocorrido para as realidades autónomas, para as micro, não é, para as pequenas e médias empresas, normalmente tem sido mais o capital inicial de 50 mil kwanzas. Isso já são operações, já são transações, já uma operação financeira que ocorreu. Muito antes de começares alguma venda ou não, já ocorreu. Tens 11 mil kwanzas da Constituição, tens 50 mil kwanzas que é da realização do próprio capital em si, isso já ocorreu. Logo, a partir do momento que você assumes esses custos, o que é que a AGT precisa? A partir do momento que você faz a ativação do NIF, o teu NIF sai, fica disponível, depois de um mês, precisamente depois de um mês, aí o seu NIF já começa a contabilizar a sua atividade. Tendo ou não alguma transação, tendo ou não alguma operação a nível do mercado, vendendo ou não, okay. Comprando ou não, você já está sujeito a poder declarar ou pagar os impostos para a AGT. O que acontece? Isso é muito simples. O que se recomenda a nível de impostos? Se você não tem base para poder, ou fundamentos para poder pagar o imposto, você deve declarar. Uma coisa é declarar os impostos, outra coisa é pagar os impostos. Ok? Então, o que a gente aqui pressiona? O que a fiscalidade aqui vem nos remeter? Independentemente de você ver ou não alguma operação, o chamado contabilidade zero, ou não tem nenhuma atividade e tudo mais, você deve declarar. Como é que a gente vai descobrir, ou tipo, vai adivinhar de que você teve ou não qualquer... São milhões, você não é um único empresário, você não é um único empreendedor. Então você deve declarar diante da sua repartição fiscal, diante da Administração Geral Tributária, não é? Que no caso é o órgão regulador para a arrecadação dos impostos, não é? Declarar de que não, em função do tempo que eu abri a minha empresa, não tive qualquer operação de compra e venda. Apenas tive a constituição que custou-me 11 mil kwanzas, que é a empresa, e depois a realização do capital da empresa que custou-me 50 mil kwanzas. Você precisa declarar essa informação para a AGT. Desculpa. Essa declaração deve ser feita antes de um mês, 2 meses ou 3 meses. Essa declaração que vai ser feita em função da explicação do seu contabilista, acreditamos nós que depois de um mês, né, ou se calhar 2, a empresa entra logo já em função. Agora, a declaração, eu como empreendedor, vou fazer antes ou depois destes meses terem passado? Ok, muito bem. O que acontece? Depois, precisamente de um mês e tal, da constituição da empresa, você vai ter a empresa aberta. Vamos lá supor que, a partir do momento em que, depois de um mês, o teu NIF já está ativo e já começa a funcionar. Você, a partir daquele momento, já tem obrigações fiscais. Já tem obrigações de impostos por pagar. A gente diz que, se você não tem imposto a pagar, então apenas você declara.
Essa declaração é o quê? A partir do momento que sai o seu NIF e que ativa o seu NIF, você tem alguns impostos que precisamente são regulares e obrigatórios para quem constitui, para quem tem uma empresa. Que, por exemplo, nós temos o imposto sobre o rendimento de trabalho. É um tipo de imposto que, a partir do momento que você tem uma empresa, é claro que você vai ter funcionários. Aí nós temos um tipo de nota de imposto que chama-se o imposto sobre o rendimento de trabalho, o famoso IRT. O IRT. Tens uma obrigação para isso. Exato. Depois, você tem também, até muito antes do imposto sobre o rendimento de trabalho, já vem o imposto de selo, que normalmente é um imposto que incide sobre a faturação. Ou seja, sobre as vendas. O que é que acontece? Você vendeu. E se você vendeu, claro, em função dessa sua venda, você deve pagar algum imposto, tem que tirar uma percentagem para aquilo que é a contribuição social e econômica do país. Ok? Depois, para além do imposto de selo, estamos a falar já falamos do IRT, dos trabalhadores, estamos a falar falamos também do imposto de selo que tem a ver com as vendas, e depois estamos a falar também com as declaração modelo 2 do IRT, declarar normalmente quantos funcionários você tem, se tens ou não um funcionário, ok? Se tens ou não 3, 4, 5 funcionários, se não tens, tu declaras. Okay? Normalmente, há vários outros tipos de impostos, mas para quem está a começar, para aquilo que é o empreendedorismo e tudo mais, normalmente para aquilo que é a realidade angolana, normalmente são esse tipo de impostos que nós somos obrigados a pagar. Agora, aqui a pergunta que não se deixa calar é isso. Não, mas eu não vendi, mas eu não tenho um funcionário. Exatamente. É claro que existe uma declaração propícia, apropriada para o mesmo. Que normalmente, onde é que nós conseguimos essa declaração? Anteriormente, hoje em dia, e depois nós vamos falar também desse tema que é a inteligência artificial, estamos a falar do impacto da tecnologia na contabilidade, fiscalidade, auditoria, no mundo empresarial. Anteriormente, onde é que os empresários iam buscar essas declarações? Iam buscar a partir das repartições fiscais. Ou seja, a partir daquela agência da repartição fiscal da AGT. Exatamente. Iam lá buscar, de mês em mês vão buscar, ou seja, vão lá declarar de que não temos, vão lá buscar o modelo da declaração e seu pedido e vão dar o declaração. Hoje em dia as coisas já estão muito mais avançadas, você não precisa. Você precisa ter agora o acesso ao famoso portal do contribuinte da AGT, não é só clicar em www.portaldocontribuinte, a AGT já vai aparecer e fazer um cadastramento. O cadastramento do portal do contribuinte pode ser a nível individual ou a nível coletivo. Se for a nível coletivo, você vai fazer o cadastramento. E a partir deste portal do contribuinte, já tem lá todas as declarações possíveis que você precisa. Okay? Porque o que acontece? Para além daquilo que são as declarações e os impostos que você tem que pagar, existe um limite. Okay? Normalmente, o que acontece? Esses impostos têm sempre um limite até o último dia útil do mês seguinte. Por exemplo, vejamos, nós estamos em setembro. Ou vamos supor, estamos no dia 1 de setembro. Exatamente. Você tem a obrigação de pagar o imposto sobre o rendimento de trabalho dos seus funcionários ou o imposto de selo, que é sobre as vendas que você fez, até o dia 31 de outubro. Ok? Caso você não pague, já tem alguma penalização. Ok? Caso você não fatura, você deve declarar de que não, em função desse mês de setembro, eu não tive faturação. A AGT vai ver, no portal do contribuinte, você submeteu a declaração, não é? Vai ver que não teve espaço. Antes do dia 31 de outubro, você declarou as vendas, ok? De setembro, declarou também o imposto sobre o rendimento de trabalho de setembro e faz o pagamento a partir do produto. Se você não teve as vendas, não teve o funcionário, você também vai declarar de que não teve base tributável para pagar o IRT, também não teve base tributável ou base incidência para poder pagar então o imposto de selo. A partir do portal do contribuinte, as coisas estão muito mais resumidas. Normalmente isso que acontece. Caros empresários, aqui vai a dica, disse o nosso contabilista. Então vamos parar com essa ideia de que eu não faturei, não posso pagar e tal. Vamos parar com isso. É preciso mesmo, antes de entrarem
no mundo de negócio, estarem também informados. Já informado, sim. Exatamente, porque isso é que nos torna grande. A informação é sempre bom nós termos sempre o conhecimento e ir atrás do conhecimento. Okay. E desculpa, só vamos já para outro. Pronto, esse é o mundo contábil. Exatamente. Dá a palavra sempre àquela. Fica à vontade, o que acontece é o quê? Os empresários por vezes ficam preocupados. Não, mas eu não tenho faturação ainda, eu não posso pagar ainda. A fiscalidade tem duas opções, ok? A nível do pagamento. Tu tens o pagamento do imposto e você tem a declaração do imposto. Se você não teve qualquer faturação, não teve qualquer operação a nível da empresa, apenas declara. Okay. Vai ao portal do contribuinte, faz a subscrição, realiza. Há exemplos, há pessoas especialistas do gênero, nós estamos aqui para fazer essa ajuda, não é? Temos a empresa não é especializada para o gênero, entrar no portal do contribuinte, fazer o cadastramento e de forma pelo telefone, pelo computador, você pode apenas declarar de que não tive qualquer transação para poder então, se é zero, você vai, a declaração, você já vai abrir, já vai meter e já vai dar a opção de meter zero. Se um também é um, você vai pagar um imposto de um, se é dois também é dois, apenas só isso. Isso é uma questão de informação. Há uma pergunta aqui, há uma dúvida até, aliás, que acredito que a maior parte dos empresários têm tido. E muitos deles, em muitos casos, têm dinheiro, são empresários, têm já uma empresa constituída, mas eles não conseguem diferenciar entre o contabilista, o gestor e o próprio financeiro. E às vezes, lá vem alguém, quero saber mais sobre a vossa empresa, como é que está aqui a vossa faturação? E ele, não, vai ter como é o financeiro, vai ter como o gestor. E agora, Sr. Contabilista, explica-nos aqui qual é a diferença então que existe entre esses três indivíduos, entre esses três camaradas, entre esses três senhores. Ok. É assim. Mais uma pergunta. Vamos aqui, como eu disse no princípio da conversa já aqui com Bruno Marcos, que vamos ser mais terra para melhor perceber. Não vamos buscar aqui uma definição muito prolongada, muito científica Exatamente. Para poder então ajudar aqui o pessoal do outro lado na compreensão. Estamos a falar de contabilista, estamos a falar de gestor, estamos a falar de financeiro. Repara, o contabilista é aquele profissional que normalmente prepara as demonstrações financeiras. Ou seja, demonstrações financeiras, você já ouviu falar de balanço, já ouviu falar de demonstração de resultado, já ouviu falar sobre a demonstração do fluxo de caixa, não é? Essa coisa de balanço, ver efetivamente quais foram as operações das empresas, o que é que entrou, o que é que saiu, a partir de um balanço. Depois, temos as demonstrações, a demonstração de resultado, normalmente já tem a ver aqui com os custos, tem a ver com os proveitos, onde estão identificados o que é custo, o que é proveito. É uma ferramenta que também se chama-se demonstração de resultado. Temos também a demonstração do fluxo de caixa, que é muito importante, porque se diz o seguinte: independentemente de você apresentar qualquer lucro, é importante viabilizar, é importante dar essa devida atenção. Não é que as outras não sejam a demonstração do fluxo de caixa. Por que a demonstração do fluxo de caixa? Porque a demonstração do fluxo de caixa é um documento de entrada e saída de dinheiro. Tudo aquilo que você pagou, tudo aquilo que você comprou com dinheiro de entrada e saída é a demonstração de fluxo de caixa. Quer em termos de despesa, quer em termos de mercadoria, quer em termos de pagamento de salário, toda a operação de dinheiro. Por isso é que os empresários normalmente consideram esse documento muito útil. Posso até declarar um resultado positivo a nível da demonstração de resultado, que tem a ver com custos e proveitos, mas há um déficit, há um resultado negativo a nível daquilo que é a diferença de entrada e saída do caixa. Okay, por isso é que é muito importante o empresário ter esse contato com o documento de demonstração de fluxo de caixa, que são as entradas e saída
do dinheiro, quer em bancos, quer em caixa. Agora, depois, o contabilista, ela faz esses dados, eles não vão nesses documentos por si só. Elas vão a partir de um documento. Quais são esses documentos? Os documentos são o quê? Normalmente, você vai fazer a compra da mercadoria, vai fazer a compra, por exemplo, de algumas despesas, por exemplo, de escritório, vai fazer alguma despesas que têm a ver com a empresa, custo que tem a ver com aquilo que é a aquisição das mercadorias. Né? Esses documentos que normalmente os empresários, as pessoas, o fiel de armazém, não é? As pessoas responsáveis para essa aquisição vão para o mercado, ele dá algum documento, não é? Quando compra é preciso alguma justificação. Esses documentos de seguida é que chegam até ao contabilista, é que devem chegar até ao contabilista para poder então fazer o registro deste movimento. E em simultâneo depois, esses movimentos vão até aos balancetes, que é um documento que antecipa essas demonstrações financeiras, que é o balanço, a demonstração de resultado, o fluxo de caixa. Okay? Eles fazem esse registro, vai para o balancete. Depois do balancete é que você vê aqueles relatórios bonitos. Começa assim, de um fiel que vai para a praça, vai comprar a mercadoria, assume algum custo com essa mercadoria, depois entrega para o contabilista faz esse registro, e depois desse registro vai para um balancete, depois desse balancete você vê de forma automática, espelha no balanço a demonstração do resultado e o fluxo de caixa. Esse é o que o contabilista faz dentro de uma empresa, registro dos fatos patrimoniais. Okay? Depois, aí nós vemos já o financeiro. O financeiro precisamente está para, eu penso que aqui muitos já ouviram falar sobre isso, análise financeira da empresa. O financeiro normalmente é que, como o nome diz, financeiro. O financeiro normalmente tem a ver com a análise dessas demonstrações financeiras. O contabilista prepara essas demonstrações financeiras, prepara esses fatos, registra esses fatos patrimoniais e depois vai para as demonstrações financeiras. O que o financeiro faz? Recebe essas demonstrações financeiras e faz uma análise a nível daquilo, o que foi prejuízo, o que foi lucro, onde é que estamos a gastar mais, onde é que está a sair mais, onde é que está a sair menos. Isso é o que o financeiro normalmente faz. Okay? Ele antecipa uma certa, vamos assim dizer, um iceberg para a empresa, por empresário. Não, para este ano tivemos mais saída, tivemos mais despesa, tivemos mais alguma situação. Olha, temos que reduzir o custo para este lado. Olha, há uma previsão de que se nós mexermos para a demonstração financeira do balanço ou da DR preparado pelo contabilista, há esse risco de nós podemos assumir. Quem faz isso já é já o financeiro. Okay? Ele vai fazer uma análise financeira. Okay? Para quê? Para dar os resultados para o empresário, esclarecer de forma, não é? Ao empresário de forma objetiva e também não só como prever os riscos, okay? A partir das demonstrações financeiras. O que normalmente acontece no nosso mercado é, agora a contabilidade do mundo, está muito avançada, o contabilista hoje em dia também pode assumir o cargo de um financeiro. Okay? Porque ele quem prepara as demonstrações financeiras e depois de preparar a demonstração financeira, ele também faz uma capacitação para poder analisar essas demonstrações financeiras. Afinal de contas, o empresário só quer saber o que foi, qual é o impacto de resultado financeiro e não só da sua empresa. Ok? Então, normalmente o contabilista já faz essa capacitação, faz o registro dos fatos e também faz uma análise para apresentar então ao empresário ou dono da empresa. Depois surge também quem é? O gestor. O gestor, vamos assim ser mais prático, é o homem da manobra, é o dinâmico, ok? É o que está nas mexidas. Okay? É o que faz a gestão. Ou seja, o gestor tem a ver com aquilo que é o enquadramento da própria empresa. Podemos dizer que é o coração da casa. É o gerente, é o coração da casa, praticamente vamos assim dizer. Okay? É o gerente, é o que está ali a poder prevenir, não, como é que nós devemos repartir, como é que nós devemos gerir para que as nossas funções, para que os nossos objetivos da empresa possam ser alcançados. Esse é o gestor que está lá, esse é o gestor que está aí para monitorar os desvios, para monitorar os riscos, para poder gerar mais economia, redução de custos, okay? E obter mais proveito.
esse é o gestor. Esse é o gestor que está aí para a gerência, não é? Esse é o gestor que está aí para prever. Quer dizer, em suma, quer o contabilista, quer o financeiro e quer o gestor tem uma ligação muito forte em que um depende do outro. É claro que sem o contabilista, porque tudo começa na contabilidade. Exatamente. Sem você poder fazer o registro, sem você ter a tua contabilidade de forma, vamos assim dizer, de forma organizada, sem o contabilista fazer esse registro, você não tem como ter uma base e saber o que você vai pagar em termos de impostos para a AGT. Ok? E sem o contabilista fazer esse registro, o financeiro não tem informação para poder fazer uma análise financeira dessas informações. Ok? E sem o financeiro também ter, ou o contabilista ter essas informações, o próprio gestor não tem como fazer a gerência do próprio negócio. Então, precisamente, essa é a característica diferencial que é constituída entre... Tenho aqui o meu financeiro, mas preciso mais do autor para quê? Se ele já faz tudo para mim, ele já me dá todos os recados, como é que é? Vamos fazer... Agora, onde é que entra o auditor numa empresa, por exemplo? Ok, é assim, vou ser bem direto, curto, objetivo. Exato. O auditor, depois eu vou fazer aqui a explanação. O auditor serve para agregar ou para dar mais confiança ou segurança nas demonstrações financeiras. Aquela informação que o contabilista faz a preparação, ok? O auditor agrega valor, agrega confiança, agrega fiabilidade, agrega a verdade sobre aquela informação que o contabilista fez a preparação. Agora, vamos lá desfazer isso. O que acontece? Antes a auditoria era olhado como tem um contabilista, vou ter auditoria, para que não? Para vir aqui, para assim. Antes a auditoria era visto como, chamávamos, como é que se chama? A auditoria forense. Auditoria forense. Okay. Normalmente mais especificado para poder encontrar fraudes. Ok? Precisamente para poder desmiuçar fraude, para poder encontrar fraudes na empresa, ok? Será que podemos considerarmos como um fiscalizador? Vinham como isso, como um fiscalizador, como um controlador, como um polícia. Então, na empresa há muito medo do que ele está vindo. Tinha muito essa imagem. O que acontece? É claro que na empresa tem um contabilista, tem um fiscalista, tem um comerciante, tem um gestor, tem um departamento de recursos humanos, tem um tesoureiro, tudo isso tem escalões, ok? Então, será que essas informações que estão a ser, transacionadas dentro da empresa, a fiabilidade disso, a verdade disso, há valor disso, há segurança? Será que eu posso confiar nessas informações? É claro que as informações são as informações que está a passar o contabilista, as informações, o financeiro e o gestor. Exatamente. Isso começa dessa forma. O departamento de compras, o departamento de vendas, o departamento de recursos humanos, o departamento, por exemplo, da área de clientes, o departamento da área de controle. Todos esses departamentos, elas geram informação ou valor para um sistema, ou seja, para um departamento que é a contabilidade. Essas informações todas da compra, venda e tudo mais, vão todas para a contabilidade, ok? E são essas contabilidades que nós apresentamos para o mundo lá fora, de que afinal de contas, o que é a nossa empresa, o que é que fatura, o que é que faz. Mas será que nós nos perguntamos, será que essas informações são verdadeiras, são apresentadas? A empresa X, Y, B apresentou as demonstrações financeiras, apresentou o balanço, a demonstração de resultado, o fluxo de caixa. Será que essas informações são verdadeiras? Sabe quem dá essa resposta? É o auditor que dá essa resposta. E para dar essa resposta, o que é que ele faz? Em função dessa informação que ele recebe do contabilista, faz uma análise, faz uma verificação e dá uma certeza, ou seja, dá uma segurança razoável. Pode haver um ou outro lapso, mas a certeza, a confiança não é precisamente a 100%, mas é de forma razoável, ok? Então, o auditor agrega valor sobre as informações que o contabilista apresenta para quem? Para o próprio dono da empresa. O dono da empresa precisa ter certeza, precisa confiar nessa informação. Então, para confiar nessa informação, entra um profissional que se chama
auditor. Então, precisamente, é isso que o auditor normalmente quer para aquilo que é a nossa realidade, para aqui, vamos falar aqui para a nossa realidade, é um tema, ou seja, é uma área que tem vindo a crescer, tal como a contabilidade veio, não é? Tal como veio a contabilidade, depois a fiscalidade, a auditoria também, ela se encontra lá. Hoje em dia, a nossa realidade são mais são mais as grandes empresas que têm especificamente, principalmente as sociedades anónimas, são obrigadas a poder constituir tem normalmente essa necessidade de poder ter um auditor para poder então agregar valor às informações financeiras. Agora, as pequenas, médias empresas, umas ou outras em função do objeto social, mas repare que anteriormente o nosso país falasse da auditoria, falasse do auditor, nem você ouvia. Sim. Hoje em dia as coisas são muito mais diferentes. Já tem uma lei aí, penso eu que uma lei que vem para aí, uma lei que obriga as entidades públicas poderem apresentar o relatório de auditoria, ok? Poder apresentar o relatório de auditoria, ok? As entidades públicas, mas hoje em dia, antes era só as entidades públicas e também com alguma certa irregularidade. Hoje em dia as entidades públicas já estão mais assentes, já dão mais importância para aquilo que são os desvios dos fundos, para aquilo que são as demonstrações financeiras, se são mesmo verdadeiras, os auditores já entram, já fazem auditoria sobre as empresas públicas. Hoje em dia também, antes eram só as empresas públicas, hoje em dia já empresas privadas e grandes empresas, que por exemplo eu trabalho com vários clientes que também têm auditorias, já têm uns serviços de contabilidade, fiscalidade e também de auditoria. Repare que uma informação preparada pelo contabilista, ela concede uma transparência, concede a apresentação dos números, mas nada mais é valorizado do que a agregação do valor sobre essas informações financeiras, que é o auditor. Quer dizer, é juntar o útil e o agradável. Quer dizer, o útil, a contabilidade e depois agrega valor. Não. Eu sou empresário, estão a apresentar essa informação. É verdadeira? Não. Tens o carimbo, tens a assinatura, a opinião do auditor a dizer que não. Essas informações que de acordo, as normas, atenção que as normas, também a auditoria é preparada de acordo a uma lei. As normas internacionais de auditoria, há normas que regem aquilo, não é um auditor vem e tudo por si, vou só fazer auditoria, não. Há normas que regem isso, há princípios, há regras que regem esse tipo de trabalho e poder assinar. O Bruno Marcos, por exemplo, então estamos aqui a conversa com o Bruno Marcos, ter um contabilista e preparar as informações desde os próprios registros que vão gerar as demonstrações financeiras, tendo ou não algum faturamento, mostrar as declarações para a AGT, pagar um imposto, nada mais é do que também ter um carimbo do auditor a dizer que não. Essas informações que estão a ser apresentadas, hoje 100 mil kwanzas que estão a ser apresentadas, condiz mesmo com a verdade. Então, nós, por exemplo, que estamos a fazer os podcasts, também já temos que ter o nosso contabilista. Já era sem tempo. E de facto, eu acredito que a partir do momento que o Bruno teve esse princípio, esse começo de poder começar aqui com a conversa com o Bruno Marcos, é um episódio muito recente e de já agradecer também por ser um dos primeiros convidados a poder abordar este tema, e quero que depois de mim surgirão muito outros e tudo mais, estamos abertos por aqui. E nessa senda de ideia, tivemos aí ainda no off a falar sobre aquilo que é a organização financeira e não só sobre a contabilidade das conversas com o Bruno Marcos, e acredito que encontraste uma pessoa, pronto, vamos assim dizer, certeira, e também como eu encontrar uma pessoa certeira, vamos ajudar aqui a poder, com ou sem a faturação, o Bruno Marcos vai poder evitar aquilo que são os problemas fiscais diante da AGT, porque o Bruno Marcos, mesmo sem faturando, vai poder apresentar as suas declarações fiscais, dizer que a AGT que eu não faturei, e a AGT não vai poder tributar, não vai poder exigir para que tu pagas o imposto, e quando você faturar também vamos poder tirar alguma percentagem dali para poder então pagar o imposto. E é só isso, de forma séria. Bom, penso que se calhar, se eu repetir,
vai ser já muito complicado. Se vocês notaram e ouviram, pelo contabilista. É bem verdade que até nós que estamos a fazer os podcasts precisamos de um contabilista. Atenção, que é muito importante. E eu, graças a Deus, por ser o primeiro contabilista, ele já está a se disponibilizar a poder trabalhar, cooperar comigo. E espero que os outros que estão a fazer os podcasts façam o mesmo. Chamem contabilista, porque isso não vai levar a vossa empresa à falência. Atenção, não. Pelo contrário, a faturação até pode vir subir e a dobrar. Que de facto, exatamente. Sim, desculpa Bruno Marcos cortar-te. Pronto, quando me dá uma palavra, isso é isso. Nós começamos, vamos trazer simplificado. Essa é a tendência que no mundo de hoje, ou seja, nos dias de hoje, cá para a nossa realidade Angola, nós percebemos isso. Mas o contabilista vai cobrar muito caro, tipo, não, vai desfazer aquilo que é o meu fluxo de caixa, não, não. Existe bolsos, existe faturamento, existe orçamento para todo tipo de empresa, para todo tipo de trabalho. É claro que se tu faturas 100 mil kwanzas apenas por mês, eu não posso ter um contabilista que me vai fazer uma cobrança acima desse rendimento. É claro que hoje em dia, na classe de contabilista, temos contabilistas disponíveis para poder fazer a negociação de determinados. Temos aqui a WASP Finance and Audit, que é a nossa consultoria, não é? E também de consultoria e auditoria, não é? Que normalmente tratamos a WASP Finance, a WASP Consulting Audit. Por acaso eu quero mesmo que nos contabilista, desculpa por te cortar, eu quero mesmo que nos contabilista fala mais também sobre a WASP. Um pouco. Exatamente, fala um pouquinho sobre a WASP, porque suscitou-me por acaso curiosidade de poder saber mais sobre a empresa e como funcionam e já estão há quanto tempo no mercado. Exatamente. Bom, é o seguinte, mas embora o objetivo aqui é de facto, pronto, a venda de peixe, vai alguma coisa. Mas pronto, nós temos aqui o objetivo de poder transmitir mais do que é convencer o pessoal para vir, para escolher um outro contabilista ou uma outra entidade para tratar os assuntos de contabilidade, fiscalidade e auditoria. Não só, é também poder agregar essa transparência, essa compreensão diante do nosso pessoal lá para casa, não é? Que o mundo empresarial é acessível para todos apenas com a organização, com o registro de todos os movimentos, com uma fiscalidade, com um bom planeamento fiscal, com uma contabilidade efetivamente registrada e com uma auditoria. O mundo do negócio vai mais para além. Com ou sem alguma faturação, é possível você, como microempreendedor, continuar no mercado e fazer a tua faturação. Quando faturas, tu pagas, e quando não faturas, apenas tu declaras. E também, claro, né, nós temos aqui, mais do que isso, hoje em dia nós temos os empresários na nossa praça. O nosso país é muito corrido em termos daquilo que é a dinâmica social e não só empresarial. Então, é muito devastado, é muito exigente. Então, por vezes, nós temos os determinados empresários, ou seja, os donos da empresa, por vezes estão mais centrados para aquilo que é o objeto social da empresa, o objetivo também geral da empresa, que é o faturamento, e criar mais ideias, criar mais novos projetos. O empresário precisa ter essa forma. O empresário não precisa necessariamente fazer tudo. Por isso é que nós temos singular e o coletivo. Por isso é que nós temos o empresário e a empresa. Okay? Então, a partir do momento que o empresário constitui essa empresa, está a dizer que eu passo essa responsabilidade de uma determinada empresa e dentro dessa empresa existem alguns constituintes. Não é empresário que deve ser o que acontece normalmente na nossa praça. Ele é o empresário, ele é o próprio gestor, ele é o próprio contabilista, inclusive, é o próprio fiscalista, é o próprio auditor, é o próprio tesoureiro, é o próprio... Pronto, ele é quase tudo e no final de tudo, de acordo com aquilo que as experiências que nós temos na WASP Finance Audit, é que recebemos muitos clientes do género, recebemos muito pessoal, muitos empregados do género, de que ele é o empresário, mas trata tudo dentro da empresa. E o resultado disso final é o quê? São prejuízos que vêm por aí, são impostos pagos, são a acumulação de impostos, são a inocência do conhecimento, da literacia da contabilidade e fiscalidade. Então, o empresário fica mergulhado e é fixado. Por isso é que quando se depara fora do mercado e diz que não, eu entrar, eu já estou dentro. Não, esse é um mundo que dá muito medo. Se calhar não é.
aquela conversa que nós tivemos no início. No início do documento da atividade, você precisou consultar um contabilista, consultar ao ASPO Consult Audit, para poder esclarecer, dar esclarecimento sobre como deve funcionar essa empresa. Por quê? Porque normalmente nós tivemos, vou reparar, vamos aqui partilhar só aqui um trecho. Eu tive há pouco, bem um cliente, bem há pouco. O que acontece? Ele foi para um regime, isso aqui é um pouco mais avançado. E depois, quando tu entras no mundo da fiscalidade, depois consegues perceber que há regimes também, ok? Há regimes para pequenas empresas, há regimes para grandes empresas. Você, quando entra para uma empresa, você não fatura mais do que 25 milhões, ou faturas abaixo de 25 milhões. É claro, não é justo que você vá para um regime que não é legítimo. Faturas abaixo de 25 mil, nem faturas nem sequer 100 mil kwanza, tens que pagar, vais com um regime que tens que pagar uma volta de 200, 300 milhões de kwanza. Não existe. Então, a partir do momento que entras para esse mundo da organização empresarial, que dentro da contabilidade, da fiscalidade e auditoria, você encontra os regimes, normalmente de tributação, que é o regime geral, não é? Do imposto industrial, que é o regime simplificado. No regime geral estamos a falar já dessas grandes empresas, não é? Grandes empresas que estão lá. E para o regime simplificado, o nome já diz mesmo, regime simplificado. Quer dizer, simplificar, sintetizar as coisas, não é? Sintetizar as operações são já para micro, para as pequenas empresas, essas do mercado, as cantinas, elas todas, na base de dados da Administração Geral Tributária, têm também uma determinada base em que eles são acolhidos. É o regime simplificado. São aqueles que têm um faturamento abaixo de 25 milhões de kwanza. Porque se tiveres um faturamento acima de 25 milhões de kwanza, você já está enquadrado para o regime geral. E o que acontece normalmente aqui, na sua maior parte dos casos, são os regimes simplificados que estão abaixo. E mesmo dentro do regime simplificado, você também tem essa liberdade. Pode fazer uma escolha. Eu posso estar no regime geral, posso me adaptar a fazer as coisas do regime geral e também, como também tens outra opção, não, estou no regime simplificado, vou fazer apenas uma contabilidade simplificada, ou seja, fazer um comércio de forma simplificada, que é só a partir das declarações, é só apenas apresentar o que é que você vendeu, o que é que você comprou, o que é que você tem de custo em função daquele determinado valor e vai ser tributado um determinado imposto. Quer dizer, com ou sem a contabilidade, você pode fazer a apresentação dessas contas, mesmo sem a própria contabilidade. Essa pessoa, esse profissional que vai poder organizar isso e declarar estou faturando, deve ser mesmo o próprio contabilista. Então, quer dizer que há um regime apropriado para a microempresa, das pequenas empresas, dos pequenos. É uma questão de interesse, é uma questão de interesse de conhecimento, esse apetite ao conhecimento fiscal, que a mesma vontade que nós temos de poder angariar o faturamento, o dinheiro das nossas empresas, devemos ter pelo menos os 50% de poder manter então a nossa contabilidade, a fiscalidade, a auditoria dos nossos negócios, de forma que nós possamos ter. Olha, repare, é isso que eu só para terminar já. Ias contar até. Sim. Ia contar só para terminar já. Repare, eu tive uma situação muito pouco, por falta mesmo de conhecimento, a ignorância. Repara o que aconteceu. Eu tive um cliente. Ele, no momento do seu registro, ele fez o seu cadastramento e tudo mais, não é? Fez a certificação da empresa e tudo, e meteu o regime. E depois, de repente, nós fizemos a atualização do cadastro e tudo mais, e de repente o cliente começou a funcionar. Ele começou a fazer o seu trabalho normalmente, foi indo fazendo, desde há 2, 3 anos, foi indo fazendo o trabalho. A quando do seu registro, ele quando fez o preenchimento daquilo que é o portal do contribuinte, o preenchimento da sua empresa e tudo mais, na abertura da sua empresa, ele optou por uma opção, quer dizer, foi enquadrado, meteu, por falta de conhecimento, foi direcionado, ou seja, ativou o campo do regime geral. Enquanto que lá, tu tinhas o regime geral e tinhas o regime simplificado. E ele pertence ao regime simplificado. E ele, na verdade, pertence ao regime simplificado. Mas por falta de algum conhecimento ou por falta de consultar um especialista na área, que no caso é o contabilista, no caso,
ele foi impor-se para um regime que não é da sua jurisdição. Por quê? Porque para você estar num determinado regime geral ou simplificado é em função daquilo que é o seu tipo de atividade e também o seu faturamento. Ok? Por exemplo, vamos lá ver, Bruno Marcos. Você é uma empresa, vamos lá ver, comercial. É legítimo que você possa pertencer num regime geral, ou seja, prestação de serviço. A prestação de serviço, normalmente temos o conhecimento de que são negócios principiantes e tudo mais. Normalmente aqui não tem uma faturação que não passa normalmente uns 20 ou 25 milhões de quase. São ou comercial, não é? Mas quando já estamos a falar, mesmo para quem não conhece esse tema, quando estamos a falar já de uma empresa industrial, o que te soa? É uma grande empresa. Não, eu sou uma empresa industrial, uma empresa. Quer dizer, o facto só do teu objeto social já certamente industrial, indústria, já te dá o enquadramento direito para o regime geral. Okay. Mas quando você já é comercial, ou prestação de serviço, no caso, né, dentro da prestação de serviço, já te dá o direito ao regime simplificado. Então, o contribuinte, na altura, ele clicou para aquele ponto pelo facto dele optar por ser uma empresa de outras indústrias. Okay. Se calhar o contribuinte teve um plano de que não, eu vou abrir uma empresa, vou começar como um comercial e depois quando as coisas abrandarem, depois vou abrir uma indústria. Quer dizer, ele pegou essa sua planificação e também meteu para a constituição da empresa. E não funciona assim. Que as coisas não funcionam assim. Ok? Esse é o teu pensamento. Ok? Quando tiveres uma empresa a nível industrial, também você vai poder constituir uma empresa a nível industrial. Comercial é comércio, indústria é indústria, ou então prestação de serviço. Então, por alguma ignorância do conhecimento, ele meteu o regime, meteu a atividade industrial e automaticamente a Administração Geral Tributária, a AGT, confiscou automaticamente para o regime geral. Okay. E de repente, a quando daquilo que são a sua declaração, e ele é um cumpridor, a quando daquilo que são a sua declaração de pagamento do imposto, e começou a vir a voltar e ela aparecer de que não, você está enquadrado no regime geral. Sim, mas não pode, mas eu durante todo esse período ali no regime simplificado e tudo mais. Mas quando ele consultou o próprio contabilista, assim, quando consultou ao ASP Consulting Audit, percebeu realmente que a quando da constituição da empresa, ele clicou em um regime, foi numa atividade em que ele dá o enquadramento diretamente para o regime geral, que é, no caso, o setor de atividade em indústria. E pelo conhecimento daquele contribuinte, ou seja, aquele cliente está muito longe de ser ainda uma indústria para poder, quer dizer, ele próprio, vamos assim dizer o termo, meteu-se no próprio fogo. E repare que quando tu entra, com ou sem o conhecimento, quando entra já para este regime, com o seu conhecimento, em termos de lei, há leis aí plasmadas de que você tem a obrigação de ficar nesse regime geral durante 5 anos. Okay. Quer dizer, que mesmo que se descobrir que não devia estar nesse regime, agora vai ter que ficar. Vai ter que permanecer 5 anos. E só depois de 5 anos é que vais comprovar por A mais B de que não tens suficiente bagagem para poder tornar esse regime e voltar ao regime. E se depois de 5 anos ele fazer uma boa faturação e tiver já o nível de geral. Obviamente ele continua para o regime, já está fazendo um faturamento acima dos 25 milhões de quase. Porque se estivesse abaixo desse regime, no caso vai poder pedir a AGT e dar o conselho da AGT que não, eu preciso trocar desse regime do geral para o simplificado. E de facto há algumas exceções, não é? De facto, mas é um procedimento. Se você já foi com ou sem conhecimento para o regime geral, mas não queria estar no regime geral, mas é apenas para o regime certificado, claro que existem também algumas outras opções de que escrever para o chefe de repartição da sua área domiciliar de que não, mostrar as suas declarações financeiras, que essas já declarações são preparadas pelo contabilista, de que não, por A mais B, o meu faturamento que eu tenho estado a fazer não é jurídico de que eu vá para este regime. Quer dizer, convencer a repartição fiscal de que não, por A mais B, de que eu não preciso de regime, e de acordo à autorização então, do chefe da repartição fiscal, como é legítimo, né, no Código de Imposto Industrial, pode então mudar para o regime simplificado. Mas se não, em termos normais, com ou sem conhecimento, entras para o regime geral, mesmo faturando abaixo de 25 milhões, você vai permanecer lá 5 anos mesmo, só depois assim vai poder fazer então a troca. Então, é mais uma vez que consultar o perito, o conhecedor da área, não é? É muito importante fazer esse conhecimento. Pelo telefone, por uma chamada, no encontro, por uma chamada,
há espaço aberto que nós temos de comunicação, esclarecer de forma precisa ao cliente de como ele deve começar o seu negócio, de forma a não evitar, de forma a maximizar os seus lucros, de forma a registrar o seu patrimônio e também ter uma fiscalidade e auditoria assenta na empresa. Então é precisamente isso. Não há ignorância para não poder então pagar caro. E hoje aí estamos aí com o cliente poder resolver a situação e graças a Deus já estamos num bom pé da situação e precisamente dentro de 2 ou 3 dias, não dependendo da própria linha em causa, permanecendo 5 anos, o próprio contribuinte ou o próprio cliente já vai poder sair então deste regime e voltar para o regime dele jurídico, que é o regime simplificado, que é mais relaxado e é mais preciso de acordo com o faturamento. Exatamente. E isso só aconteceu porque ele queria fazer de forma, quer dizer, fez sozinho, se tivesse não consultou, acompanhamento, não consultou mais cedo, não podiam passar por esses processos. E quando você não consulta, você paga mais caro. O que devias pagar no Kwanza, pagas 300 mil Kwanza. Por isso é que normalmente nos aparece por vezes declarações ou multas de 300, pagas 300 mil Kwanzas, enquanto não devias pagar 300 mil Kwanzas. Por exemplo, você só abriu um capital e constituição de 11 mil Kwanza e o capital de 50 mil Kwanzas que prefazem no caso, esse total, menos de 100 mil Kwanzas, mas no final do ano parece que tu deves pagar 300 ou mais do que isso, enquanto tu devias apenas não pagar simplesmente nada. É que apenas você declarar de que não tiveste alguma operação a nível de apenas ter o custo com a Constituição e o custo da realização da própria empresa, que é o capital social, e não pagando nada, do que a ignorância que você fica um ano sem declarar, vais pagar normalmente para o regime simplificado 300 mil Kwanza e para o regime geral, que é o dobro deste valor, que são 600 mil Kwanza. Para evitar essas situações do género, consulte especialista. Nem que não for para outras áreas, você precisa. O doutor precisa do pescador. Exatamente. E o pescador também precisa do doutor. Então, devemos funcionar neste modo para que então possamos contribuir para aquilo que é a literacia contabilística, fiscal e de auditoria no nosso país. Senhor contabilista, nós poderíamos ficar aqui o dia todo, porque a aula, isso é uma, como eu dizia logo no princípio, nós estamos a ter uma magna aula e o conhecimento normalmente nós não podemos sentir preguiça. Procuramos resumir, mas vamos alongar. E há muita coisa para se perguntar, mas infelizmente com certeza, não vamos poder continuar mesmo. Poderemos ter outras oportunidades, vamos remarcar para poder dar o input aqui. Ao ASP Consulting Auditing está aqui disponível para poder prestar, não é? A um determinado consenso, não é? De acordo com o bolso do próprio empresário em si, e até o Bruno Marcos em si já pode confirmar isso. Exatamente. Para poder então ajudar os microempreendedores, a mamã da praça, o mamadou da cantina. Sr. contabilista, será que podes deixar há um contacto, e-mail, ou com certeza. As redes sociais do Sr. contabilista, por favor? Sim, de facto. Nós temos aqui o contato que é o 929 207 224. Repito, é o 929 207 224 e para o e-mail então osvaldopedro2016@hotmail.com ou de forma alternativa pode também ligar para o 929 554441. Repito, 929 554441. Venha cá agir pela transparência contábil, fiscal e também de auditoria. Estamos aqui gratos para poder ajudar as mamãs da praça, as cantinas do Mamadou. Estamos aqui para poder prestar atenção a estes microempreendedores que de facto contribuem de forma significativa para o nosso país. Caros empresários, ouviram a mensagem passada pelo nosso contabilista? É importante que nós tenhamos o hábito de consultar nossos contabilistas. Consulta. Caso contrário, vamos cair no erro do cliente do nosso contabilista, enfim, e outros por pagar mais caro. Por ter pagar mais caro, e outros ainda que pagam a triplicar. Então vamos evitar isso, vamos mesmo consultar os nossos contabilistas. Não importa o tipo de ideia que tu tens, se o negócio já começou a bombar ou não, consulte mesmo. Está a pensar em abrir. Está a pensar em abrir, consulte o contabilista, porque em muitos casos, às vezes, tu tens a ideia,
Mas quando você por si só entrar no mercado, querer fazer acontecer, vai gastar uma fortuna enorme. O que não devias. O que não devias. Se fosse consultar. Se fosses ter com o contabilista, ele já teria dado uma simplicidade das coisas e tu podias ter uma empresa muito bem eficaz e trabalhar de forma tranquila e sempre contactando o contabilista. Isto não diminui nada. Então, como eu dizia, meus caros internautas,